Continuando então o nosso programa, eu falava que quando Deus fala com Cornélio, Cornélio já estava com o coração purificado, mas não estava remido dos seus pecados. Essa é a diferença. Ser remido. Ele já tinha a Torá no coração, porque ele já vivia uma vida de obediência a Deus, mas ele não estava ainda remido. Então o anjo disse a Pedro: não faça como o imundo que Deus purificou. E Pedro falou que ele não devia mais chamar um homem de comum imundo, pelo menos sem conhecer a pessoa. Ele tinha todos os gentios como imundos. Mas Cornélio era um gentio diferente, que estava obedecendo, que tinha a Torá no coração. Então, muitas vezes alguém pergunta: um homem incircunciso está impuro? Ele está impuro. Incircunciso na carne está impuro? Está impuro. Por isso é que ele deve, assim que ele recebe o batismo ritualmente ele está impuro, ritualmente, vamos dizer assim. A gente sabe, por exemplo, que de acordo com a Torá, as esposas judias passam por um período de separação, onde dormem separadas de seus maridos, por 7 dias, de acordo com a Torá. Depois ficam mais 7 dias no período chamado da purificação. E aí, depois de cumpridos 7 dias, ela passa pela mikvê, por um banho ritual, onde ela é declarada pura. Aí começa de novo o relacionamento do casal. Isso se repete a cada ciclo da mulher. O homem, quando ele não serve a Deus, ele é impuro também. Ele é permanentemente impuro. Então, assim que o homem recebe a tevilá, o gentil, no caso do gentil, ele recebe a tevilá, o batismo em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados. E veja bem uma coisa que eu vou deixar claro aqui para vocês. Não adianta você passar pela tevilá estando transgredindo a Torá. Então, se você ainda não está cumprindo o Shabat, ainda está fazendo uso de comidas impuras, comidas com sangue, não kosher, está se relacionando com a mulher no período proibido, não adianta você ser batizado nessa fase. O batismo não vai resolver seu caso. O batismo é para quando você já está cumprindo a Torá. Quando a Torá está dentro do seu coração e você está obedecendo. Então você vê que aí no caso do batismo de Cornélio, se formou ali Pedro levou com ele 6 irmãos para avaliar a situação de Cornélio. Então, quando você está cumprindo a Torá, você deseja a tevilá, precisa da tevilá para o perdão dos pecados, você é avaliado e, estando cumprindo a Torá, você passa pela tevilá, no caso dos gentios. E imediatamente você passa também pela Brit Milá, para você ter um link com o povo de Abraão, com a aliança que Deus fez com Abraão. Mas, você já, no ato da tevilá, do batismo, após você estar cumprindo a Torá, você já recebe a remissão dos seus pecados, o perdão. Aí sim, aí está completa a obra. Por isso que eu falei que são 2 coisas diferentes. Uma é a circuncisão do coração, outra é a da carne. No caso do gentio, ele recebe primeiro a circuncisão do coração, para depois receber a da carne. No caso do judeu, ele recebe primeiro a da carne e depois ele vai obedecer a Torá, vai receber ou vai ter a circuncisão do coração. Mas, no capítulo 2, quando nós estávamos explicando aqui em programações anteriores sobre o capítulo 2 de Romanos, na última parte, no último versículo do capítulo 2, verso 29, diz o seguinte: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu falava com vocês que eu achei interessante, maravilhosa essa palavra que fala cujo louvor.
Aquele que é circuncidado no coração, ele tem o louvor de Deus. Ele tem a aprovação de Deus. Foi por isso, então, que Cornélio foi levado a Tevilá ao batismo. Porque ele teve o louvor de Deus. Ele estava cumprindo o Torá. Ele era justo, temente a Deus, ele e toda a sua casa. Então ele teve o louvor, ele teve a aprovação de Deus. E por isso Deus encaminhou ele a Pedro, Pedro a ele, para que ele fosse batizado, para que ele recebesse o perdão dos pecados. E mais tarde, obviamente, quem sabe até no dia seguinte, não sei, ele já pudesse receber a circuncisão e completar, assim, a sua inserção, não só no plano espiritual, mas também no plano físico, com o nosso povo, o povo de Israel. Então, eu falava com vocês, em programa anterior, Deuteronômio 10:16, que Deus fala com o seu povo o seguinte: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então é necessário que todos tenham a circuncisão do coração, que é a obediência plena à Torá. E a circuncisão da carne, para os gentios ela vem depois da circuncisão do coração, mas imediata. E no caso do judeu, a circuncisão da carne vem antes, mas tem que ter a circuncisão do coração. No caso, somente a circuncisão da carne não é suficiente para a pessoa estar agradando a Deus, se considerar salva, porque ela precisa da remissão dos pecados. E essa remissão somente vem através de Yeshua. Então nós aprendemos nessa palavra que os gentios, esta foi a porta que se abriu para os gentios. Os gentios devem reconhecer, devem passar pela circuncisão da carne? Sim, devem. Devem passar para se tornar parte, descendência também de Abraão. O apóstolo Paulo deve reconhecer o povo judeu, como eu já disse, está escrito aqui. Qual logo é a vantagem da circuncisão? Capítulo 3 de Romanos. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Quando nós reconhecemos que Israel é a nação sacerdotal, nós reconhecemos o valor da circuncisão. Porque reconhecemos que a palavra de Deus, que o ministério, que o ofício sacerdotal pertence ao povo de Israel. No capítulo 11 de Romanos, nós temos algumas explicações, e eu gostaria até de começar no versículo 1 a ler com vocês. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Paulo começa com essa pergunta. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, diz Paulo. Porque eu sou israelita, também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Muita gente entende que a nação de Israel foi substituída por outros povos. E aí, cabe, gente, uma meditação. A gente já falou em programas anteriores que Deus nunca substituiu o seu povo. Que o seu povo foi a nação sacerdotal, é a nação sacerdotal hoje,
porque a congregação de Yeshua, ela é judaica, a congregação de Yeshua é judaica, e Israel será a nação sacerdotal quando o reino for aqui implantado. Caberá ao remanescente do nosso povo ensinar às nações o caminho de Deus. Mas o caso do enxerto, Deus fala com os gentios para que os gentios não se gloriem contra o povo de Israel. No versículo 11 de Romanos 11 diz o seguinte: porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Quando o nosso povo foi endurecido naquela época, um endurecimento não quanto indivíduos, mas quanto a nação, individualmente o povo judeu continuou abraçando Yeshua sem problema nenhum. O endurecimento foi no sentido de nação. Esse endurecimento facilitou o acesso dos gentios. Mas os gentios devem entender que são ramos enxertados. E que o texto diz o seguinte, capítulo 11 de Romanos, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, aqueles que foram endurecidos, e tu, sendo zambujeiro, oliveira brava, enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, veja bem que o gentio enxertado na oliveira, que é Israel, ele se torna participante da seiva e da raiz. Então ele vive da seiva, da raiz que é Israel. Ele não vive sozinho mais. E nem tampouco vive da seiva do zambujeiro da oliveira brava. Ele vive da seiva e da raiz santa, que é o povo de Israel. Não te glorie contra os ramos, contra os judeus, contra os israelitas, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É por isso que o texto diz, a salvação vem dos judeus. Shalom Aleichem, obrigado por estar conosco, esperamos você na próxima oportunidade.